Se você está vendo esse vídeo aqui, meus parabéns, porque você conseguiu chegar no seu objetivo, conseguiu emagrecer agora, você está com muito medo e com muito receio de voltar a engordar, voltar para aquela vida que você sabe, que você lutou muito para sair. Então, eu gravei um vídeo hoje muito, mas muito legal, compartilhando um pouco das coisas que eu utilizo até o dia de hoje, vou utilizar para sempre, para manutenção do meu emagrecimento. Porque é aquilo que eu digo sempre, mais difícil do que emagrecer é se manter magro. Sem muita enrolação, bora pro vídeo. Pois então, pessoal, bora lá, né? O que eu quero comentar com vocês aqui? Bom, muita gente me questiona, me pergunta sobre qual é a fase mais difícil do meu processo de emagrecimento. E assim, eu falo, caramba, é o começo, é o meio, é o final, qual é a etapa? Será que é a parte de treinar? Será que é a parte de fazer dieta? Será que é exatamente a parte de montar uma rotina nova? Enfim, a grande verdade é que tudo é difícil, tudo é complicado, só que assim, dadas suas devidas intensidades e proporções. Mas tem uma coisa que pouca gente comenta, que é sobre justamente a questão da manutenção do seu emagrecimento. Porque provavelmente tu conheces alguém, já escutou alguma história de alguém. Cuidado, vai emagrecer para você não engordar tudo de novo. Eu conheço fulano de tal que fez bariátrica, que depois de 2 anos engordou. Eu conheço fulano de tal que utilizou certo tipo de recurso, emagreceu e depois voltou a engordar. Cara, por que isso acontece? Tá? Por que isso acontece? Por que você precisa levantar um alerta em relação a isso? Porque você não é um ser especial que está imune a esse tipo de acontecimento, tá? Já aconteceu comigo no passado, lá em 2014, quando eu tive o meu primeiro emagrecimento, eu voltei a engordar quase tudo que eu havia perdido e depois vocês sabem o que aconteceu, né? Mas enfim, então eu listei aqui basicamente 4 coisas que eu preciso comentar com vocês porque são coisas que eu sigo até hoje. Até hoje. E o item 01 é, a gente não pode relaxar. Não é porque a gente colocou um objetivo, no meu caso eu fui perder 103 quilos, mas tu tem o teu objetivo, né? Perder o teu quantitativo de peso. Que você alcançou esse objetivo que você vai relaxar. Porque pensa comigo, você pagou um preço gigantesco de treino, de dieta, de recurso, disso, daquilo, rotina, etc, etc, etc. Demorou o tempo que foi preciso para você chegar no seu objetivo. E quando você chega no seu objetivo, dá aquele dia, no outro dia você simplesmente fala assim, não, hoje eu vou me permitir porque eu já venci, então tá tudo bem. Não, não tá tudo bem. Então esse é o primeiro erro que a gente precisa levantar um alerta. A gente não pode relaxar. Porque se a gente relaxar e a gente voltar para aqueles hábitos que a gente lutou muito para sair, para aqueles hábitos anteriores, a gente volta a ser quem a gente era antes. Talvez você não alcance todo o peso que você perdeu. Mas, pô, pensa comigo, você se esforçou tanto para perder o teu quantitativo de peso que, sei lá, você ganhar metade desse peso é bem ruim, entendeu? Então, assim, não relaxa. Reginaldo, então vou ter que ficar para sempre nessa neura, nisso e naquilo, não sei o que, não sei o que. Mais ou menos isso porque está diretamente ligado com o item 2. Sabe por que você não pode relaxar? Porque a sua identidade mudou. Você não é mais aquela pessoa de alguns meses, alguns anos atrás. Você não é mais aquela pessoa que sente prazer em comer grande excesso de comida. Você não é mais aquela pessoa desleixada que simplesmente quer acordar tarde, aquela pessoa que simplesmente não liga para alimentação, não liga para o treino, para hidratação. Aquela pessoa, aquela sua personalidade, aquela sua identidade ficou no passado. Você assumiu uma nova responsabilidade para consigo, você assumiu uma nova identidade, onde você tem uma rotina positiva, onde você gosta de treinar, onde você gosta de fazer dieta, onde você se sente bem fazendo exatamente essas coisas todo santo dia. Obviamente, a gente sabe que existem dias que, pô, não vou querer treinar, não vou querer fazer dieta, mas eu vou me esforçar para treinar, eu vou me esforçar para fazer dieta, porque essa é a minha nova identidade. Eu não cedo com tanta facilidade assim. Eu simplesmente não digo sim para os prazeres momentâneos. O meu pensamento sempre é a longo prazo. Então, tu consegues entender como o item 2 está diretamente ligado com o item 1, que você mudou a sua identidade justamente para você não relaxar. O Reginaldo de hoje, que dia hoje, dia 24 de julho de 2025, ele é completamente diferente do Reginaldo de 1 ano atrás, que é completamente diferente do Reginaldo de 2 anos atrás, que é completamente diferente do Reginaldo de 3 anos atrás. Então, assim, eu sou uma série de mudanças que acontecem ao longo desses últimos anos. Entendeu? Então, assim, se eu sou diferente do ano passado, imagine o Reginaldo de 2025 comparado com o Reginaldo de 2020, 2021, onde pesava 190 quilos. Muita coisa mudou. Não somente o corpo, mas a mentalidade mudou, a responsabilidade que eu tenho comigo. Então, sim, para mim se torna um pouco mais fácil seguir a dieta, para mim se torna um pouquinho mais fácil dizer não para esses prazeres momentâneos,
coisa que o Reginaldo lá de 2021, 2020 não conseguia fazer. Então, assim, o que eu preciso que você entenda agora? Se você não ceder, você criou uma identidade nova porque essa identidade mudou, você precisa criar autorregras para você, tá bom? Pode ser um pouquinho interessante, pode ser um pouquinho difícil de você entender, na verdade, mas eu vou listar para vocês aqui algumas coisinhas que eu utilizo comigo, tá bom? Que são autorregras que eu desenvolvi para o meu contexto e para minha situação. Como assim, Reginaldo? Cara, eu simplesmente não saio da dieta, raras são as exceções durante a semana. Não saio. Pode me convidar para um rodízio de sushi pago, para uma churrascaria, para uma pizzaria, eu não saio da dieta. Eu posso ir no lugar, eu posso simplesmente falar assim, eu não vou comer, mas sair da dieta naquele momento, eu não saio. Eu deixo sempre me programar para o final de semana, então isso é uma regra que eu levo comigo. Durante a semana eu sou extremamente regrado dentro da minha dieta e tá tudo bem, é a minha responsabilidade para comigo. Eu somente vou deixar para sair da dieta, para fazer uma refeição livre durante o final de semana. Reginaldo, eu te vi comer durante a semana. Cara, foi alguma exceção, alguma situação específica, tá bom? Uma outra coisa também em relação à rotina de treino. Eu não me permito faltar treino justamente por preguiça. Eu posso faltar porque se eu estiver viajando, acontecer alguma coisa em relação ao horário, alguma coisa que, sabe, que não deixou eu treinar, mas eu deixar de treinar por preguiça, eu não fico. Entendeu? Então, assim, são algumas regras que eu coloco no meu dia a dia, pra minha vida, na verdade, que não são regras absurdas, mas são autorregras que eu me proponho a exercer. De não furar o treino por preguiça e não furar a dieta durante a semana. Então, só o fato de você ter essas duas regrinhas na sua cabeça são coisas assim que você fica, meu Deus, é um começo, é um norte. Agora, tem uma série de outras regras comigo, assim, que, poxa, são algumas coisas pessoais que talvez não se encaixem para você. Tenho regra até do quantitativo de água, independentemente se eu estiver viajando, se eu estiver numa rotina de treino, de dieta, de qualquer coisa, eu preciso beber o máximo de água possível. Seja semana passada agora eu estava para Salinas e eu viajei, eu bebi, eu comi, sabe, eu amanheci, fiz uma série de coisas assim que não é acostumado com a minha rotina. Mas a única coisa que eu me propus a fazer e fiz, estando na rotina ou não, foi bater a meta de água. Inclusive eu tenho até que beber aqui, porque é muito importante a hidratação, seja na fase que você estiver. E outras regras também sobre dormir cedo, acordar um pouco mais cedo, enfim, são autorregras dentro de uma realidade, dentro de uma perspectiva que é somente sua. Talvez para você beber água não seja algo difícil, não seja algo impossível, mas para outras pessoas pode ser. Talvez para você tenha amor em treinar, não seja necessário colocar uma autorregra somente para vencer a preguiça do treinamento. Tanto faz. Talvez uma outra autorregra. Pessoal aqui, eu me propus a fazer cardio de 3 a 5 vezes por semana. Tem semanas que eu faço 3 vezes, que quando eu estou viajando não tem como. Agora, se estiver dentro da minha rotina, eu consigo fechar de 5 a 6 vezes. Mas eu sempre vou fazer o meu cardio da semana. Então são autorregras. Isso é muito importante para te dar um direcionamento. E a última dica que eu tenho para te dar, que não é uma dica alimentar, tu consegue perceber que são coisas assim que, pô, são bem legais, que dá para dar uma clareada na cabeça, que é mude o seu objetivo. O seu objetivo era emagrecer. Você conseguiu emagrecer. E agora, o que eu vou fazer? Sabe? O que eu vou fazer? Então, assim, se eu já consegui emagrecer, a gente precisa, nós, enquanto seres humanos, a gente sempre trabalha com meta. Sempre trabalha com meta, algumas pessoas com propósito, e eu não sou diferente. Eu tenho a minha meta, eu tenho o meu propósito, eu tenho o meu objetivo. A gente precisa se sentir motivado, a gente precisa ver aquilo ali e falar, é aquilo ali que eu quero, é aquilo ali que eu vou buscar. Então, mude o seu objetivo. O seu objetivo antes era emagrecer, agora o seu objetivo é o quê? É meter o shape, é ficar forte, é ser fisiculturista, é estar no levantamento de peso, é virar triatleta. Isso é muito claro. Enquanto eu tô falando, eu tenho certeza que você vai lembrar daquele seu amigo que emagreceu e começou a virar corredor. Aquela sua amiga que emagreceu e começou a virar nadadora. Aquele seu amigo que emagreceu que começou a andar de bicicleta, a fazer competição. Aquele seu amigo que emagreceu e que virou triatleta. Hoje corre, faz dieta, faz triatlon, faz isso, faz um monte de coisa. Entendeu? Um monte de coisa. Então, assim, mude o seu objetivo. Se o seu objetivo, de fato, é melhorar o seu condicionamento físico, ficha, segue o jogo. Se o seu objetivo, de fato, é participar de outro esporte, é ser bom em outro esporte, ficha, segue o jogo. Então, tudo isso é muito importante para a manutenção do seu peso, porque vai te manter em dieta,
vai te manter motivado, vai te manter sempre com um propósito, entendeu? E eu falei da motivação, mas a questão da própria disciplina, tá bom? Então, galera, eu espero muito que o vídeo de hoje tenha ajudado vocês aqui. Eu coloquei 4 itens que eu considero fundamentais e que eu exerço e eu faço todo santo dia da minha vida, tá? Então, se você gostou do conteúdo de hoje, já sabe, né? Inscreve aqui no canal, porque ó, só tem conteúdo ouro, só conteúdo legal. Se você não é inscrito nas outras redes sociais, não me segue nas outras redes sociais, tá tudo aqui no link da bio. Qualquer tipo de suplementação, pai, vai na Growth, compra lá com o meu cupom Reginaldo. Qualquer tipo de manipulado, vai na Oficial Pharma também. Qualquer tipo de roupa, vai na Alphacor. Tudo com o cupom Reginaldo, porque você ajuda demais o nosso trabalho aqui nas redes sociais. Beleza? Tamo junto, galera. E como eu sempre falo, esse aqui é só o começo. Valeu!